A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui com mais um programa O Servo, dessa vez de uma forma diferente para abençoar aí o seu dia. A gente vai transmitir aqui para você um estudo que tem acontecido na nossa igreja sobre conduta cristã com o tema namoro, noivado e casamento. Instruções básicas para uma vida de namoro, de noivado e de casamento com nosso irmão Dida e nossa irmã Fabiana. Não deixe de comentar nessa live, não deixe de nos mandar uma mensagem. Compartilhe se você tiver dúvidas, estaremos compartilhando para os nossos irmãos estarem respondendo, esclarecendo. Então que Deus possa te abençoar com todo esse conteúdo que tem vindo diretamente do céu sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para nos instruir, para nos direcionar no caminho e para que a gente possa ter um relacionamento saudável, né? Então acompanhe esse estudo, não deixe de assistir até o final e que Deus possa te abençoar aí, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é o seu irmão Dida, da comunidade Ramá de Petrópolis, com a minha excelentíssima esposa Fabiana. Que Deus abençoe esse casal. 24 anos hoje de casamento, graças ao nosso bom Deus. Irmãos, estamos aqui hoje para ministrar um estudo sobre o tema conduta cristã, um estudo desenvolvido e elaborado pelo pastor Luiz Henrique há mais de 30 anos atrás, e nós estamos recuperando esse material. E hoje nós vamos falar um pouco sobre namoro. Esse é o principal tema de hoje. É um estudo que tem acontecido de 15 em 15 dias, segunda-feiras. Já começamos na quinzena passada, a primeira aula, mas hoje nós vamos dar uma palhinha aqui sobre a primeira aula, um resumozinho, para os irmãos ouvintes aí, os que estão nos acompanhando pela live, estejam a par do assunto direitinho. Amém? Fabiana, dê uma saudação aí para essa galera. Paz do Senhor, boa noite. Sou Fabiana, esposa desse homem mais lindo aqui, sou privilegiada em tê-lo ao meu lado nessa caminhada, e é um prazer poder estar com vocês aí, aprendendo um pouco mais do Senhor, e vai ser bênção, bênção, bênção. E os irmãos aí da live têm liberdade para fazer perguntas também. Interromper o estudo, aqui nós temos um auditóriozinho, algumas pessoas aqui nos acompanhando, e aí nós teremos algumas perguntas de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de cada um de entender, às vezes a capacidade de um entende o assunto mais profundo, e aí tem umas perguntas mais profundas para fazer. Então, estamos aí de acordo com a necessidade para responder as perguntas. Vamos começando aqui na introdução. Esse estudo ele tem o objetivo de dar uma breve orientação da palavra de Deus sobre a conduta cristã. Eu peço que cada irmão busque a revelação do Espírito em cada palavra, pois o estudo ele não se baseia em podes e não pode, e sim na revelação do Espírito, na palavra, e conscientização de cada vida naquilo que o Senhor das nossas vidas nos orienta para que pratiquemos. Primeiro ponto aqui, o namoro. Quando aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, dando-nos Ele a salvação, é necessário que a entrega seja verdadeira e total a Deus, para que Ele venha agir em nossas vidas. Sendo assim, Ele agirá também em
todas as nossas decisões, inclusive no casamento. Por isso, não necessitamos ficar ansiosos, pois Ele cuidará dos mínimos detalhes. Lucas 12, no versículo 29, diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com estas coisas, mas vosso Pai, que está no céu, sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo, porém, o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas. Então, Deus sabe do que a gente necessita. E Ele se preocupa com a nossa comida, com a nossa bebida, com a nossa roupa, muito mais ainda com o nosso casamento, que vai gerar outras vidas, vai gerar uma nova família, vai gerar uma sociedade. E 1 Pedro 5,7 também diz lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós não precisamos ficar ansiosos quanto à questão de casamento, de namoro, noivado. Precisa buscar a Deus e Deus vai conduzindo todas as outras coisas. Agora vamos para um item muito interessante, que é a escolha do companheiro. Detalhando o seguinte, irmãos, a escolha é nossa. Nós temos o livre arbítrio. É pecado escolher? Não. Eu escolhi a minha esposa. Eu que escolhi. E Deus foi confirmando aquele namoro e hoje estamos aí 24 anos casados. O cristão, ele pode saltar para dentro do casamento, mas não pode saltar para fora dele. Isso é bom a gente ter isso bem claro na nossa mente. Nós que somos cristãos, não podemos nos comportar como as pessoas do mundo, que se casam, se divorciam facilmente. Não podemos saltar para fora. Portanto, antes de saltar para dentro, considere cuidadosamente. Escolha bem, pense bem antes de você se casar, porque depois você não pode sair. Você até vai sair de um casamento. Tem muitos cristãos hoje divorciados, mas sofrem penalidades duras de Deus, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separa o homem. Quando você decide se casar, Deus está ali unindo aquele casal. Então, é um problema que a gente deve evitar antes, escolhendo bem o nosso cônjuge. Não podemos desprezar a atração natural para a escolha do companheiro ou da companheira. Não é qualquer irmão ou qualquer irmã que servirá para ser o nosso esposo ou nossa esposa. A união pelo casamento, ela envolve a consideração de muitos fatores, e a atração natural é um deles, sendo melhor se houver uma confirmação direta de Deus, é claro, para a pessoa. Então, nós precisamos escolher, é claro, mas precisamos buscar sempre de Deus uma confirmação. Aleluia. Uma confirmação. Para quê? Para que tenha melhor durabilidade, vamos dizer assim, melhor aproveitamento e durabilidade no casamento. Porque se Deus não confirmar, a nossa escolha, ela é muito frágil. A gente não consegue escolher 100%. Tem atração física, tem os olhos, né, que agradam, sem dúvida nenhuma, é o primeiro fator. Nenhum rapaz vai olhar para uma menina que não lhe agrada os olhos. Não vai desejar uma menina dessa para se relacionar, a princípio. E a menina, a mesma coisa. Ela não vai desejar um rapaz que não lhe agrada os olhos. Tem que ter algum atrativo para ela ou para ele, para que eles desejem começar um relacionamento. Porém, isso tudo tem que estar debaixo de uma orientação de Deus, deve estar sujeito à opinião de Deus. Quando você estiver escolhendo um companheiro, deve-se gostar de estar com essa pessoa e desfrutar da sua companhia. Não basta simplesmente suportar a presença da outra pessoa, mas é preciso que sinta prazer em ficar junto dela. Se não gostar da companhia constante um do outro, não deve então se casar,
pois uma condição básica está ausente. Depois de uma análise de ambos os lados, em vários aspectos, aí sim se começa o namoro. Interessante que o provérbio 31, 30, vamos pegar lá o provérbio 31, 30, ele diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A gente vê que existe uma atração em primeiro lugar. Agora, não deve ser a base. A beleza, a formosura não é a base para um casamento. Depois de analisados alguns fatos, nós temos que começar um relacionamento e começar a analisar se aquele relacionamento tem a ver com a nossa vida, para a vida inteira ou não. Se Deus vai aprovar aquilo ou não. Porque a beleza vai passar. A beleza é o cosmético mais natural que o ser humano tem, mas também é o primeiro que acaba. Então, amanhã, se o meu casamento estiver baseado na beleza física, amanhã não existe mais a beleza física, porque nós vamos envelhecendo e nós vamos ficando um pouco debilitado, um pouco diferenciado. Claro que a gente encontra a beleza pelo amor. Eu amo a minha esposa e, para mim, ela é a mais bela que tem aqui. Agora, isso é por causa do amor. Agora, eu não posso botar a minha esposa e uma menina de 20 anos, todas as meninas de 20 anos, dizer que ela é mais bonita. Não, a beleza aos 20 anos é muito mais avultada, né? Muito mais clara, muito mais bonita, vamos dizer assim, né? No padrão de beleza. Uma pessoa com 30 anos... ela está no auge da beleza, no meu entender. Lá com 60, ela não é tão bonita assim. O corpo vai mudando, as coisas vão sendo transformadas. E como dizem alguns, né, sempre do bem para o mal. As coisas vão se autodestruindo. E o corpo físico, a mesma coisa. As células vão sendo destruídas, não se renovam mais. Amém? E a beleza eu creio que a beleza que permanece é a essência, né? Aquilo que tem dentro de nós, né? O melhor, né? O nosso amor, o nosso carinho, o respeito. Aí acho que vai tornando a mulher mais linda, não o corpo, né? Mas a atitude, isso vai falando muito, né? Então, por isso que quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente acha a esposa mais bonita. Eu acho que a maturidade vem com o tempo, e acho que isso se torna a gente mais bonita. Eu acho meu marido lindão. Eu creio que ele... Então, a gente não vê tanta falha, né? Tá ficando velho, mas é um velho mais bonito que tem, né? Então, é isso, né? Eu acho que a maturidade nos torna belas. Amém. E aqui, irmãos, nós vemos aqui, ó, penso que na escolha de um companheiro para se namorar, tendo em vista o casamento, é claro, não é para namorar à toa, para namorar pensando em um casamento, deve-se ter como base na escolha se a pessoa tem um certo crescimento no fruto do Espírito, ou pelo menos disposição para buscar esse crescimento antes do casamento. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, nós precisamos analisar se a pessoa tem um crescimento nesse fruto do Espírito e se deseja isso, porque o casamento ele vai precisar muito disso, de paciência, de longanimidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Vai ter hora que as coisas vão esquentar e você precisa se dominar, se conter, não falar tudo que você pensa. Então é necessário que isso aconteça. E vamos ler lá o provérbio 31, uma partezinha aqui do provérbio 31, que é interessante. São os conselhos para o rei Lemuel. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Interessante, a mãe é uma boa pessoa para ensinar o filho a escolha de uma companheira. A mãe é mulher, ela sabe como uma menina pensa, ela já foi menina. Então, a mãe olha para uma menina, ela tem uma capacidade maior de discernir se aquela menina será
tem a tendência de ser uma boa esposa ou não. E o pai é a mesma coisa, o pai pode instruir a menina, se um rapaz tem uma boa índole ou não. O pai e a mãe são pessoas de autoridade que já viveram tudo que nós estamos vivendo hoje. Nossos pais já viveram. E ainda que eles tenham errado, eles sabem como que foi o erro. E aí eles podem evitar que nós erremos também. E aí diz assim: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos àquelas que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. E aí vamos para o versículo 10, ainda palavras dela. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de joias finíssimas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe ela traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. E assim ela vai descrevendo a mulher virtuosa. Ela vai deixando as características da mulher virtuosa para que o seu filho analise. E aí a gente deve analisar e ver se a mulher que está do nosso lado, no namoro, que é a hora de a gente verificar isso, ela é virtuosa. E o marido a mesma coisa. Nós temos que analisar, enquanto estamos no início ali de um relacionamento, se o marido é um camarada virtuoso, é um camarada bom para se casar, é um cara que ama, é um cara que respeita, é um cara que provê para você aquilo que é necessário. Então nós temos o namoro justamente para a gente ter tempo de analisar. Namoro não é para ficar beijando na boca, se agarrando e não conversando. Pelo contrário, namoro é para a gente conversar bastante, conhecer bastante o nosso namorado, a nossa namorada, para a gente não entrar, como diz o ditado, em canoa furada. Se entrar em canoa furada, meu querido, você pode naufragar. Só que o ser humano é difícil. Às vezes o camarada entra em canoa furada achando que ele vai conseguir tirar a água da canoa. Então seria melhor trazer a canoa para a praia, consertá-la primeiro, e aí depois a gente entra no mar com ela, né? Agora, entrar numa canoa furada lá dentro d'água é loucura. E o último versículo dessa primeira aula foi em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que é um muito interessante que a gente deve considerar com muito cuidado. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Olha a profundidade que o Paulo coloca isso, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Nesse caso, vemos que não existe possibilidade de um companheiro ser incrédulo, por melhor que seja. Aqui nós não estamos tratando de questões humanas, sociais, é questão espiritual. Se eu busco a Deus, eu não devo me relacionar com uma pessoa que não busca a Deus, que não crê em Deus, não crê da maneira que eu creio. Porque no Brasil, o Brasil é um país cristão. Então é raro alguém ser verdadeiramente descrente de Deus. Perguntar, a maioria, 90%, crê em Deus. Mas o crer de quem se entregou para Deus, de quem se converteu
ao Evangelho de Jesus Cristo, de quem entregou a vida a Jesus, tem Jesus como Senhor de sua vida, o crer dessa pessoa é diferente. Então, eu não devo me relacionar para namoro e casamento com uma pessoa descrente. Não vai dar certo, vai dar problema para você. Você não conseguirá, como diz a Bíblia, servir a dois senhores. Porque o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Você se relaciona com uma pessoa que tem outro Senhor na vida dela? Ou você há de agradar a Deus e desagradar aquela pessoa, e aí não vai dar certo, será a melhor coisa a se fazer, ou você vai agradar aquela pessoa e desagradar a Deus. E aí pode ser que você até se case, mas não terá a bênção de Deus. E aí as coisas começam a complicar, e aí fica pior do que quando você era solteiro. Se você se sentia mal solteiro, angustiado, triste, querendo o casamento, você vai se sentir angustiado, triste e amarrado. Você era angustiado, triste, solto. Você podia fazer o que queria. Agora você é angustiado, triste e amarrado, preso a um relacionamento. E aí é bem pior. Amém? Então fica aqui esse resumozinho da primeira parte. E vamos para a segunda parte. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, interrompa e faça a pergunta. E a gente para responder. O segundo tópico aqui, 1B, nós temos uma apostila aí hoje, né? E pedi a Milena aí, botou em PDF já na live? Então vai colocar o link aí para os irmãos da live a poderem acompanhar com a nossa apostila. Uma apostilazinha pequena. Namoro, um período de maior confirmação. Já namorando, um conhecerá melhor o outro. Se o namoro for de conversa. Se o namoro for de beijo na boca, passeio para cá, passeio para lá, agarramento, não se vai conhecer. Agora, se namorar do jeito que Deus ensina, do jeito que os líderes têm ensinado, a gente vai conhecer melhor o outro. Sabendo assim, se o seu companheiro ou companheira tem os mesmos objetivos do que os que o Senhor te deu. Isso também é muito importante, irmãos. Não basta ter a mesma fé. Precisamos ter o mesmo objetivo naquilo que Deus tem para nós. Se eu sou um missionário, tenho um chamado para a missão, e eu começo a namorar a Fabiana, uma mulher de Deus, consagrada a Deus, mas não quer saber de missões, não tem vontade nenhuma de sair do país dela, sair da cidade dela e visitar as pessoas, como que eu vou me casar com uma pessoa assim? Como é que eu vou cumprir o meu ministério nas missões se a minha esposa não gosta nem de sair de dentro de casa? Vai ser difícil. Não, vou ficar aqui dentro em oração. Não vai dar certo. Não é assim, nós temos que caminhar juntos. Então vamos, e aí eu me separo já ali no namoro, já corto? Não, vamos ajustar. Vamos ver até que ponto a gente consegue ajustar. E se não der para ajustar, não tem como. Você vai dar murros em ponta de faca, porque amanhã o teu coração estará cheio de desejo de ir e avançar na obra de Deus, nas missões, e o dela não está. E uma coisa que atrapalha muito no casamento é quando os dois não se ajustam para a obra de Deus. A obra de Deus, irmão, já é difícil de fazer. É difícil, tem que querer muito, tem que ser guerreiro. E assim mesmo é difícil ainda. Agora, quando você não tem o apoio da pessoa que está do teu lado, como esposa, como esposo, fica quase inviável, quase impossível se fazer a obra de Deus. E aí você enterra, de repente, um talento por causa de um casamento. Será que vale a pena? Cada um julgue na sua mente. Tempo de namoro e a frequência desse namoro. O tempo de namoro, a princípio, ele deve ser pequeno, tendo em vista que já se tem a confirmação de Deus, é claro, e de ambos.
O tempo, vamos entender bem, o tempo deve ser pequeno, se já tem a confirmação de Deus e o ajuste dos dois. Enquanto isso não houver, gaste mais tempo. Então, não existe um tempo pré-definido, pré-determinado. O meu namoro durou 3 anos e 3 meses, entre namoro e noivado. E nós nos casamos. Para mim, foi o tempo ideal, perfeito. Alguns namoram 1 ano, 1 ano e meio, até se casarem. Outros já vi até menos. Já vi mais também. Claro que existe um tempo que fica muito excessivo. Muita coisa, excedeu já, e aí as coisas começam a complicar mais. E mesmo que não haja pecado em si, começa a ficar muito tempo, a gente vai vendo que começa a desgastar um pouco já o relacionamento. Então, mas cada um vai verificar o seu tempo, de acordo com a confirmação de Deus e com o acerto de ambos. Eu lembro que meu pai, quando eu tinha lá meus 3 anos de namoro, o meu pai falou comigo: meu filho, e aí, como é que está o teu namoro? Tá bem, mas tu vai casar? Quer casar? Quero, claro que eu quero. Com a Fabiana? Com a Fabiana. E por que não casa? Não, pai, que eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tenho que comprar, eu tenho que ter uma casa para morar e tal. E aquele monte de coisa que a gente fica pensando. E eu lembro que meu pai me deu uma palavra para mim profética aquele dia. Meu filho, o mar só se abriu quando Moisés tocou na água, tá? E acabou, virou as costas e foi embora. Aquilo entrou no meu coração igual a flecha. E aí eu entendi que era Deus. Falei, então é agora, acabou, vamos decidir. Decidimos, marcamos o noivado, marcamos o casamento e tal, e realmente Deus abençoou tudo. Já tinha a confirmação de Deus e já estava ajustado a nossa decisão. Já estava definida, bem decidida a minha parte e bem decidida da parte da Fabiana. E aí nós nos casamos e Deus abençoou tudo. A casa apareceu, pagamos aluguel um tempo, mas Deus sempre nos deu condição de conviver com todas as dívidas. A geladeira apareceu, o guarda-roupa, a cama, o fogão, a mesa, até sofá que a gente não precisa, até televisão que não precisa, apareceu também, até a televisão, por incrível que pareça. Quando a gente ia casar, né, a gente não tinha muito dinheiro para fazer enfeitar a igreja, e casou uma jovem na Seixa, ela tinha condições financeiras, então ela enfeitou muito. E aí a moça perguntou o Dida se podia reaproveitar as flores dela, né? E quando eu cheguei na igreja, eu vi aquilo tudo enfeitado, a mesa do bolo foi como eu queria, cheio de flor, eu fiquei assim impactada, né? Então, realmente, é uma decisão, porque às vezes a gente fica esperando muito, e é gostoso quando os dois têm essa confirmação e conquistam as coisas junto, né? Então, foi uma decisão e a bênção do Senhor. Foi surgindo tudo, né? Então, a gente precisa olhar para frente, né? Para não vir o erro, né? E, às vezes, o inimigo quer o quê? Que venha o erro, para quê? Para a gente ser um pouco mais derrotado e ter mais dificuldade no relacionamento, né? Então, realmente, a gente vê muita bênção, até vestido, tudo Deus abençoou, e, realmente, essa decisão é firme. Começou a namorar, teve a confirmação, é esse? Amém. Né? A gente não pode prolongar, eu aconselho também as irmãs, os irmãos, começa a guardar um dinheiro, não vou comprar meu enxoval, que pode estragar, mas começa a guardar alguma coisa, vai guardando, esperando ali, se preparando, né? E aí, quando Deus der a pessoa e for aquilo, poxa, você já tem alguma coisa para fazer alguma coisa, comprar um enxoval, né? Então, a gente precisa se preparar, né? Não pode ser afobado ou se precipitar, mas a gente precisa começar a se preparar, porque a grande dificuldade, os jovens querem muito namorar, mas eles não pensam, namorar eu tenho condições,
Eu quero namorar para quê? Então, tem que ter um rumo, uma meta. Né? Então, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar tudo, mas se eu começar a guardar, Deus vai ver isso e vai me abençoar. Né? E eu e Dida tivemos isso. Ele queria fazer casa, e quando a gente tomou a decisão, e aí o Senhor fez o milagre. Né? Então, a gente precisa se preparar. O Dida sempre guardava também o dinheiro, né? O Dida sempre foi muito econômico e sábio na finança. E aí, quando a gente decidiu, compramos guarda-roupa, que está até hoje lá em casa. Então, são essa preparação que a gente precisa ter, em oração, uma decisão, né? E aí o Senhor vai nos abençoar, né? Ter uma meta, né? Um rumo. Eu quero namorar para casar. Talvez eu encontre alguém, poxa, esse alguém não é igual a mim, não tem a mesma visão, mas, Senhor, eu quero. E o Senhor dará, né? E a gente precisa entender isso. O Dida falou uma coisa sobre, né, o ministério. Isso é muito importante. Eu acho que quando o homem tem uma vocação de um ministério, é mais fácil. A mulher, é o dever da mulher se submeter, se sujeitar. Então, eu creio que ela vai até ajudar mais o marido. Mas tem casos que é difícil realmente a mulher conseguir acompanhar o marido. Agora, quando a namorada que tem algo de Deus, um ministério, e não é de acordo com o marido, ela vai perder aquilo. Então, a gente precisa analisar, né, todas as coisas, né, e para que o Senhor nos abençoe, né, até no reino, na igreja, ter um comum acordo, porque não pode andar dois se não estão de acordo, mas Deus pode mudar, Deus pode fazer. Mas é bom a gente estar pensando nisso, né, refletindo, porque é a tua vida, é daqui em diante, né, e está disposta a abrir mão, não está. Então, hoje é tempo de ver, depois não, depois já não pode mais. Amém, é o lá no início. A gente pode pular para dentro do casamento, do jeito que a gente quiser. Pular para fora não pode. Então, é melhor não pular para dentro de qualquer maneira, né? Vamos analisar bem. Então, o tempo de namoro, a princípio, deve ser pequeno, tendo em vista que já se tem a confirmação de Deus e de ambos, podendo prolongar aí o noivato, caso ainda haja pontos que necessitem de preparo ou de ajuste, né? Também os dias, irmãos, que é a frequência, eles devem ser decididos pelo casal, debaixo da orientação dos pais de cada um, e, em primeiro lugar, de Deus, para não causar problemas. Então, o namoro não pode ser toda hora, todo dia, do jeito que eu quiser. Ele tem que estar debaixo da orientação dos pais. Os pais, eles sabem o que é melhor. O jovem não tem muita noção. O jovem, ele quer tudo, não é verdade? O jovem quer tudo. Ele quiser botar um dinheiro na mão de um jovem, ele não quer saber amanhã, não. Ele vai gastar hoje, amanhã se vira. O adulto, não. O pai e a mãe já sabem como é que são as coisas, então eles sabem até que ponto o negócio vai bem, até que ponto começa a se autodestruir um relacionamento. Então, a frequência, ela deve ser decidida pelo casal, porém, em sujeição à mãe e o pai. Eu lembro de situações que eu vi acontecer, de namoros em que a menina tinha que chegar em casa 10 horas da noite. É 10 horas? É 10 horas, acabou. Não tem conversa. E eu lembro que um amigo meu namorou uma menina, e aí o pai dela falou com ele, 10h30 dentro da minha casa. Tá, passando, ele ficou noivo, e aí ele já, alguns mesinhos noivo, um dia, 11 horas da noite, a menina não tinha chegado. A mãe, muito preocupada, desce a rua para procurar a filha. E chegou lá embaixo, a filha estava lá sentadinha, tranquilinha, sentadinha lá, numa pracinha, conversando com o noivo, e a mãe chegou zangada e brigou. Olha a hora e tal, aquele papo de mãe que a gente conhece, né? Quem tem mãe conhece. E aí o amigo meio que respondeu à sogra, né? Mas eu sou noivo? Não posso demorar 40 minutos? A sogra olhou e falou, não, é 10h30 dentro de casa, sobe agora. Oh, aleluia, eita glória.
Essa é a melhor parte. Obrigado, meu irmãozão. E aí, a sogra chegou em casa zangada e foi reclamar com o papai, né, com o sogro. E aí o sogro chamou o genro lá e falou com ele, ó, enquanto estiver na minha casa, é minha propriedade. Então é do meu jeito. Se você quiser, bem. Se não quiser, você pode manobrar e voltar para casa. E aí, graças a Deus, aquilo se ajustou. E aí o genro viu que o negócio lá não era brincadeira. E naqueles dias, aquele casal depois se casou e se casaram virgens. Que bênção. Porque houve um pai e uma mãe com controle. Isso, irmãos, é muito importante para nós respeitarmos esse controle. Porque o pai e a mãe sabem muito bem aonde pode chegar um relacionamento. Então, eles evitam problemas e depois eles viveram um pouquinho melhor, sem peso de pecado, sexo antes do casamento, não tiveram. Por quê? Porque tinha um pai e uma mãe que controlava e ditava algumas ordens básicas para aquele relacionamento, mesmo que era já um noivado. Namoro, um D aí, nada escondido. Nada escondido. Se tem necessidade de esconder, tem pecado. Se está tudo bem, não tem necessidade de esconder. Se está tudo andando conforme manda o figurino, conforme agrada a Deus, não tem necessidade de esconder. Então, namoro não pode ser nada escondido. Fabiana lembrou uma coisa interessante. Nós começamos a namorar e eu, muito duro, a mamãe dela não gostava muito do meu jeito. E aí tivemos um impassezinho assim, bem agressivo, bem ruim, bem desconfortável. Mas lá perto do casamento, já decidido mesmo a casar, eu falei com ela, ó, quero que tua mãe abençoe o nosso casamento. Se ela não abençoar, minha filha, tem como casar não, porque nós vamos ter problemas sérios. E a mãe dela nem buscava a Deus, mas é autoridade. Então dependia ela era propriedade da mãe, não era minha, era da mãe. A mãe tinha que entregar na minha mão, não posso roubar uma mulher. E se eu caso sem que o pai e a mãe da noiva abençoem, estou roubando. É propriedade dele, a filha é propriedade do pai e da mãe. Eu não posso roubar a filha de alguém. E aí eu vou ter problemas, sem dúvida nenhuma, até que aquilo se resolva. E não, resolvi procurar solucionar aquilo antes. Graças a Deus, a minha sogra lá abençoou o nosso casamento. E aí nós casamos, estamos até hoje, né? E, como o Dida falou, ela não servia o Senhor, ainda não serve. Mas a gente precisa entender que ela é autoridade, né? E às vezes tem jovem dentro da igreja, a mãe não não precisa da bênção dela, não. Precisa e muito, né? A gente precisa entender isso, para a gente ter um futuro, né, de um casamento, o futuro da nossa vida mesmo, precisa ser abençoado. A gente vai vendo isso na palavra de Deus, né? Os pais abençoaram os seus filhos, né? Então, não importe o que seja a sua mãe, né, se é serva de Deus, mas se não é, se ela, às vezes, tem uma vida pecaminosa, mas você precisa da bênção dela para que o Senhor te abençoe, né? E o Dida falava isso comigo, não, tua mãe tem que abençoar. Tua mãe tem que abençoar. E a gente vai conquistando os corações, né? O Dida foi conquistando, chegou lá em casa, né? Só eu quero falar contigo, você me abençoa aqui nesse relacionamento, eu quero sair daqui abençoado por você. E ela, não, eu abençoo sim, né? E também a mãe dele e o pai dele também, né? Me abençoaram também. Então a gente precisa entender isso, né? O seu pai e sua mãe pode ser o que for, mas eles precisam te abençoar. Então, não se iluda porque você tem o Senhor, que você já está abençoado. Precisa honrar a sua mãe e pedir a bênção também da sua mãe para que o Senhor complete essa obra aí maravilhosa, né? E eu creio que o Senhor abençoou muito o nosso relacionamento,
por causa daquela atitude. Porque se ela não quisesse, né, não gostasse do Dida ou não me abençoasse, ia ficar uma brecha, ia ficar alguma coisa, né? Então, a gente precisa resolver todas essas questões que é essencial. E, na hora, a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa, mas o inimigo está vendo, e ele vê rapidinho e quer pegar, né, tudo aquilo que ele pode. Então, seja quem for, mas tenha a bênção do Senhor, né? Peça a bênção à sua mãe, seu pai. Não, meu irmão, tem que botar, senão eles não escutam lá. Eu quero saber se isso é incondicional, no sentido de que, se, por exemplo, se a sogra... Vou falar um pouco de mim, assim, é meio difícil para os irmãos entender. A minha sogra sempre impôs limites, né, para a gente, para mim e para a Paloma. Em relação ao horário, essas coisas, né? A Paloma é mais nova, sempre foi mais nova do que eu. E eu procurei respeitar, a gente procurou respeitar, podendo desrespeitar, né? A gente decidiu ali honrar. Mas, um certo tempo, eu percebi um pouco de capricho, entendeu? Eu percebi que ela queria que aquilo fosse cumprido assim por orgulho, para mostrar assim, não, sou eu que decido, né? E não tem momento nenhum que buscar essa bênção assim, ou não sei se seria só a bênção, né? Que isso pode ser deixado um pouco de lado, no bom sentido, é claro, não de deixar, né, por rebeldia, não dependo de você e tal, não por isso, mas pelo fato dela sair um pouco assim do padrão, né? Mesmo. Aí nós voltamos lá atrás, quando diz para a gente escolher o nosso cônjuge, que ele tenha, ou pelo menos deseje ter o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, se eu tenho, ou pelo menos quero desenvolver o fruto do Espírito, eu vou acabar deixando que a sogra tenha o controle. Aí porque, na verdade, o filho e a filha ainda é propriedade dela. Então, ela tem que ter o controle. Às vezes não tem, verdade é essa, às vezes não tem, mas quer mostrar que tem. Deixa ela mostrar que tem, por conta de uma política de boa vizinhança, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela vai se sentir, vamos dizer assim, honrada, vai sentir que ela está no poder, que ela que manda mesmo e todo mundo obedece a ela, e aí aquilo vai fluir bem, e ela vai abençoar, e aí depois do casamento, aí não, aí é propriedade minha, aí quem toma as decisões sou eu, aí a gente tem até que dar uma cortadinha ali no cordão umbilical, porque senão daqui a pouco a sogra está mandando na nossa casa, o sogro, e não deve, né? Nem nossa mãe, nosso pai. Agora, a princípio, a gente deixa assim, porque se for só por questão de orgulho, a gente ignora aquilo e deixa ela tomar conta ainda. Agora, é incondicional? Não. Tem pai que é endemoniado, explicitamente endemoniado, e ele não tem noção, ele vive fora de um senso comum. Então, ele não vai abençoar, ele não tem um raciocínio lógico, legal. Então, toda regra tem sua exceção. Mas, na maioria das vezes, quando se puder, tem que se exigir aí a bênção do pai e da mãe. Fala, Lucas. Quero deixar minha pergunta, a minha esposa, o pai dela nunca foi presente na vida dela, e o meu pai também nunca foi presente na minha vida, né? E a gente se casou, agora ela pela lei, né, ela é sobre minha autoridade, eu sou sobre a autoridade dela. Eu devo procurar o meu pai, ela deve procurar o pai dela e pedir a bênção, e isso fica por isso mesmo. Meu irmão, se puder é bom. Fabiana, quando eu conheci a Fabiana morava só com a mãe dela e as duas irmãs. E comecei a namorar, não ouvi falar de pai da Fabiana, não ouvi falar de pai dela. E um dia a gente caminhando para o trabalho, trabalhávamos na mesma direção, descendo de ônibus para o trabalho, ela viu um homem lá, bêbado,
completamente bêbado, como um mendigo, olhando assim para o céu e falando sozinho, tal. E ela falou assim: amor, aquele ali é meu pai. É teu pai? É meu pai. Falei, rapaz. Só que eu já tinha conhecido, em parte, o pai dela de criação, que é o que morava com ela antes da mãe se separar e antes de eu conhecê-la. E ela, aquele é meu pai biológico. E aí, meu irmão, eu comecei a... Ele não tinha condição nenhuma de resolver nada, de decidir nada. Mas eu comecei a pensar em ter contato com ele, só por causa da autoridade de Deus que ele tem, querendo ou não, se utilizando ou não, sendo digno ou não, ele tinha. E aí nós fomos, ela não tem o nome dele no registro, né? Ela casou com 18 anos, então precisava da mãe e o pai assinar, mas o nome dele não está no registro. Ela não foi registrada o nome dele ali. Minha sogra fez outro registro, uma confusão danada, então o registro dela só tem o nome da mãe. E aí não precisou do pai assinar. Mas eu fui convidá-lo para o casamento. Eu fui lá, deixei o convite para ele do casamento, lá com a mamãe dele, que era a vovó, né? E ele não foi e tal, o pai dela que responderia por ela era o pai adotivo, né, que é de criação, na verdade, que criou uma boa parte, ela saiu desse pai biológico, tinha 1 ano, talvez, por aí, 1 ano, 2 anos, né, a Patrícia já tinha nascido, então ela tinha 1 ano e um pouquinho aí. Então, mas mesmo assim, o que eu pude fazer, eu fiz para ir atrás dele. E aí depois nós nos casamos, tal, o tempo foi passando, e um dia eu falei com ela, meu amor, é bom a gente ir atrás do teu pai. Conversar com ele, você ter oportunidade de honrá-lo como pai. E aí juntou com a Patrícia, irmã dela mais nova, que também era filho do mesmo pai, né? E aí fomos lá visitá-lo. E depois mantivemos um contato. Não um contato como seria se fosse um pai e mãe que criasse o filho juntos, né? Mas mantivemos um contato muito bom com ele, ele já falecido, né? Mas 2 dias antes da morte dele, eu ainda estive lá. Estive lá e eu marquei de ir lá depois para levar a Fabiana e a Isabelle, na época, mas aí ele faleceu e não deu tempo. Mas nós tivemos com ele algumas vezes e ele demonstrava a bênção dele, a aprovação dele no nosso casamento. Então, o que depender de mim, eu vou fazer. E ele se sentiu honrado, né? E a gente tem que tentar. Se a pessoa não quiser, amém, mas da nossa parte a gente precisa tentar, né? Isso é bom. Né? E foi bênção as nossas idas lá, e eu chamava ele de pai, eu abraçava, né? E eu creio que ele ali abençoou. Você casou com um homem de verdade. Falava, nossa, ele é muito bom. Que ele, né, ele falava lá do jeito dele. E ele gostava, elogiava a minha avó. Então, isso é bom. Isso é bom. E, às vezes, eles não têm contato com a gente hoje porque eles perderam tudo. Depois que eles... Igual meu pai já tinha o quê? Uns 50 anos, não sei. Mas havia aquela vergonha, aquele constrangimento. Poxa, eu nunca procurei. Aí, quando ele tem um pouco de... né, começa a ficar mais velho, vai amadurecendo, também tem essa dificuldade dele procurar. Porque ele nunca procurou, como que eu vou procurar agora? Então, a gente tem que fazer isso. Né? Os filhos, eu creio que é mais fácil da gente fazer, né? Porque ele já fez tanta besteira, tanta coisa ruim, né? Deixou a gente, né? E depois eu acho que fica isso dentro deles, né? Então, a gente precisa resolver isso, tentar resolver, né? E da melhor forma. Eu creio que foi bênção, eu creio que o Senhor agiu, eu creio que talvez o coração dele foi curado um pouco disso, né? E ele pôde respirar mais aliviado, né? Eu Amém. Também. Né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa tentar, pelo menos, né? Lógico, eles são... eu dependo todos dele. Não, mas eu acho que é uma grande parte, a gente precisa, para a gente ter tudo diante do Senhor, a bênção, seguir aquilo que o Senhor tem falado, né? Eu acho que isso é muito bom, né? A gente tentar resolver e da nossa parte, né? Amém. E nós honramos. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe.
para que se prolongue os teus dias na face da terra. Primeiro mandamento com promessa. E nós honramos o pai dela. Mesmo ele sendo o que era, depois, graças a Deus, ele não bebia mais assim, né, de andar bêbado, largado de qualquer maneira. E nós o visitamos algumas vezes e todas as vezes foi uma maravilha estar com ele ali. Estar com ele, dar um abraço, dar um beijo na avó, né, mamãe dele. Hoje os dois faleceram já e, graças a Deus, nosso coração está limpo, entendeu? Às vezes Deus dá alguma palavra que toca naquela ferida, se a gente não tivesse resolvido. Já está aquela dúvida no pensamento, podia ter, será que era para ter feito? Mas a gente fica naquele impasse. Hoje nós temos pais, entendeu? Honramos eles lá, honramos o papai dela, honramos a vovó, e eu amei estar com eles. Foi bênção para nós. Amém? Então, namoro, irmãos, nada escondido. Deve-se dar satisfação do namoro em tudo, ou quase tudo, aos pais, para que esses saibam dos objetivos, dos lugares onde vão, hora que voltarão e etc. Para que não haja preocupação dos pais, e também deve-se dar satisfação ao pastor. No caso nós que buscamos a Deus, estamos debaixo da orientação de um pastor, devemos dar ali também satisfação a ele, pois tendo ele uma visão espiritual mais ampla, dará orientações, bem como pedirá a oração da igreja. Então, a gente só tende a ser abençoado quando a gente dá satisfação ao pai, à mãe, ao pastor, os nossos líderes. Porque o pai e a mãe, eles têm uma visão humana, que também é necessária, mais ampla das coisas. Eles conhecem mais as coisas, conhecem mais as conversas, conhecem mais o tipo de pessoa, conhecem mais como o relacionamento está andando. Eles conhecem. Então, eles terão instruções mais certas, né, mais decisivas para nos dar. E o pastor, o líder espiritual, ele tem uma visão espiritual mais ampla do que a nossa. Ele tem mais revelações do que nós. Então, terão uma instrução mais certeira espiritual para nos dar. Então, a gente, com uma instrução certeira, humana, parte dos pais, e uma espiritual certeira, por parte dos líderes, a chance de errar, irmão, é quase zero. A chance de errar é quase zero. A chance de meter os pés pelas mãos é quase zero. A chance de aquilo dar errado é quase zero. Eu sou um rapaz fui um rapaz, né, que eu considerava muito a opinião dos mais velhos. Eu ia, às vezes, arrumava amizade com um camarada num colégio. Amizade, meu amigo para cá, meu amigo para lá, gostava de mim. É bom quando as pessoas gostam da gente. Quando a gente é jovem, né, adolescente. Agora, eu ficava mais feliz quando a mãe e o pai do cara gostavam de mim. Porque o cara, se tu for um bagunceiro que não vale nada, ele vai gostar de tu. Porque está confortável para ele. Um jovem da minha idade gostar de mim, eu ser o melhor amigo dele, não quer dizer que eu sou um bom caráter. Não quer dizer que eu sou grandes coisas. Agora, se você conhece os pais dele, meu irmão, os pais dele gostam de você, aí sim, que os pais dele sabem discernir. Minha mãe sabia discernir mais quem eram os amigos que eu levava lá em casa. Se eles eram flor que se cheire, né? Ou se não. Se eles eram pessoas boas para eu andar, ou se não. Mas para a gente, não, cara, o cara é parceiro. Cara, é gente boa para estar comigo em tudo quanto é lugar, estar comigo em toda e qualquer situação. Mas a mãe e o pai sabem discernir se ele é boa índole ou se não é. Então, a gente precisa considerar muito a opinião dos pais. E eu lembro de um amigo que eu frequentei a casa dele, os meus 16 anos, mais ou menos, 15 até os 17, frequentei a casa dele. Ele era meu amigão. A mãe dele me conheceu, o padrasto dele me conheceu, morava com o padrasto. Ele tinha uma irmãzinha, devia ter uns 9 anos, mais ou menos, 9, 10 aninhos.
E aí eu comecei a frequentar a casa dele. Já teve vez de eu chegar lá, ele não estava, só estava a irmã dele. A mãe dele ia sair no bairro mesmo, mas ia demorar uns 10, 15 minutos. Dida, fica aí que o Renato já está chegando. E eu era o único amigo dele que a irmã dele gostava. Único amigo que a irmã dele vinha, conversava, batia papo, brincava, tal. Então, aquilo me alegrava o coração. Eu falei, poxa, a mãe do camarada confia em mim para ficar na casa dele com a irmã dele, esperando ele chegar. Eu posso me considerar um camarada de boa índole, porque a mãe sabe, quando o amigo é peça que não é confiável. Ela pode até não proibir o filho, mas ela vai alertar. Meu filho, ó, você tem um amiguinho aí, não é boa coisa não, tá? Vigia. Não perde a amizade, não. Continua conversando, cumprimentando, mas não fica andando muito junto, não, que ele não tem uma boa índole. A mãe sabe. Então, a gente precisa valorizar isso. A mãe vai saber melhor do seu namorado ou da sua namorada. Às vezes, o namorado é muito bonitão, muito lindão, muito bem apresentado, mas a mãe vê lá no fundo, vê que aquilo é só uma capa que vai te trazer problemas mais tarde, né? Eu lembro da mãe do amigo meu, que a namorada foi visitar ele na casa dele. E aí a mãe foi atender a porta. Oi, eu queria falar com o João aí. Ah, tá. Você é o que do João? Não, estou conhecendo ele, estou namorando ele e tal, não sei o quê. Não, eu sou mãe do João, tal. O João não está aí ainda não, vai chegar. E o que você quer com o João? Não, estou namorando aí e tal, não sei o quê, não sei o quê. E você gosta do João? O que você acha do João? Não, ele é um cara exemplar, e é isso, e aquilo, e bababá, e bebê. Encheu a bola do João. A mãe dele chegou e falou assim, vem cá, meu amorzinho. Levou ela lá no quarto do João. O quarto do João era uma baderna, um fedor, uma sujeira. O armário dele, tu não sabia onde era cueca, onde era camisa, onde era calça, onde era sapato, roupa suja no chão jogada, úmida, de suor. E ela falou, ó, esse é o quarto do João, isso é o comum, eu não arrumo mais, porque o João já tem mais de 18 anos. Então, não estou aqui para arrumar quarto de barbado. Mas é isso aí, ó. É esse cara que tu quer namorar, é isso mesmo? Ela saiu de lá, menina inteligente, nunca mais voltou. E aí o João ficou zangado com a mamãe. E a mamãe falou com ele, não traga mais ninguém aqui em casa. Traz aqui em casa esposa, não traz namoradinha não, que eu não gosto, quero conhecer esposa. E quando trouxer, eu vou mostrar o teu quarto, porque a menina não pode casar contigo, tu um bagunçado desse jeito, um porco desse jeito não. A mãe era bem agressiva. Sincero, você precisa ir na casa do seu namorado, cara, conversar com tua sogra. Na casa da sua namorada, conversar com tua sogra. Vai lá o dia que ela não estiver em casa, o dia que ele não estiver em casa. Oi, só, leva um pãozinho, vou tomar um café com a senhora. Aí vai conversando, como não quer nada. E aí, a Joaquina, como é que ela é? E o Eduardo, como é que ele é, tal, assim, assado, tal. Aí você vai ver. Agora, se ele não respeita a mãe, xinga a mãe, é imprestável para a mãe, vai prestar para você? Se você crê, amém. Se ela não faz nada dentro de casa, chora para lavar uma louça, o quarto dela é uma baderna, ela vai arrumar a sua casa? Só que tem louco, né? Tem gente que crê, tem gente que tem fé acima do padrão. Eu não tenho, não. Eu prefiro olhar a razão de vez em quando. Amém? Então é bom a gente sempre valorizar aí o ponto de vista da mãe, do pai e do pastor. No nosso caso, servo de Deus, irmãos, pastor é muito importante. O pastor, ele tem uma visão espiritual muito mais profunda. E principalmente quando você se submete, aí é que Deus revela para ele mais profundo. Porque você está dando liberdade, você está querendo. Não adianta eu querer me casar sem o apoio do meu pastor.
não terei a bênção de Deus. E quando as coisas derem errado lá na frente, tu vai buscar em quem? Vai clamar a Deus através de quem? Quantas vezes nosso casamento estava mal, e eu dobrava meu joelho, pastor Érico que fez meu casamento, e eu orava a Deus e falava, Senhor, eu sou isso daí, eu sou um lixo aí, um pecador miserável, mas o teu servo, pastor Érico, abençoou meu casamento, Senhor. Então, Deus, tem misericórdia, Pai, eu não mereço, mas por amor do teu servo, Deus, não deixa acabar assim, não. E eu creio que Deus via isso, e Deus honrava, e Deus nos ajudou nessa questão, porque eu tinha uma carta na manga, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Eu tinha uma carta na manga, eu tinha um homem de Deus, que era o responsável pela nossa vida, que abençoou. Fora meu pai, minha mãe, a mãe dela, o pai, abençoaram também. Então, a gente tinha algum argumento, se é que pode se dizer assim, diante de Deus, para que Deus pudesse olhar por aquilo. E graças a Deus, Deus olhou, né? Temos uma pergunta aqui da nossa irmã Késia. Meu relacionamento começou todo errado, pois estávamos os dois afastados da presença de Deus, e agora voltei, mas ele não voltou. O que devo fazer? Eita, glória! Isso é bênção demais, nossa irmã Késia. Minha irmã, agora o relacionamento já está. Eu não devo pular fora do barco, é o início do nosso estudo. Pular para dentro do casamento eu posso pular, de qualquer maneira. Pular para fora eu não posso. Nós estamos dando instruções aqui para quem ainda não pulou para dentro. Para ver, pular para dentro melhor. E alguns aqui já são até casados, mas estão sendo instruídos para ver o que pode se fazer daqui para frente, para melhorar ainda mais se errou. Agora, o principal, na verdade, de um relacionamento, para quem já está nele, é o hoje. É o hoje. Começou errado, vai sofrer consequência, sem dúvida nenhuma. Agora, você, em especial, que tem voltado a buscar a Deus, né? Você precisa assumir. Eu entrei por conta própria. Não vou sair. Não vou sair. Vou sofrer as consequências que eu tiver que sofrer porque entrei num barco furado. Agora eu vou ter que pedir graça a Deus para consertar o meu barco estando dentro d'água. É impossível? Sem a ajuda de Deus, mas com a ajuda de Deus, não. Deus pode fazer milagres e maravilhas, porém, estará sujeita às consequências daquele erro, sem dúvida nenhuma. As consequências não vão mudar, né? Palavra que Deus me deu há uns tempos atrás sobre a Esther. A Esther, a rainha Esther, os judeus estavam determinados pelo Amã, lá na época do rei Assuero, né, reinado da Pérsia lá, estavam definidos a morrerem. O rei Assuero tinha assinado um decreto em que o Amã podia matar e eliminar os judeus. A lei era irrevogável, não se podia voltar atrás. Deus agiu ali em favor dos judeus, matou lá o Amã, deu autoridade lá ao Mordecai, mas aquela assinatura não se voltou atrás. Os judeus tiveram depois liberdade para quê? Para se defender. Eles tiveram que guerrear. Iam sofrer aquela situação, mas teriam como se defender, e a história diz que os judeus se defenderam e mataram lá os inimigos deles, que tentaram se assenhorear deles. Então, uma coisa é certa, a consequência dos erros já está definida. Deus não vai mudar, não vai voltar atrás. Agora, Deus vai te dar a condição de suportá-las, como deu aos judeus lá a condição de vencer naquela guerra. Amém? Então, Deus vai te dar. O que você faz agora? Anda na presença de Deus, como Deus falou com Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O mais Deus vai fazer e Deus vai acertando as coisas. Amém? Então, para encerrar hoje, vamos para esse último tópico aqui
Um é intimidades físicas e conversas. Isso é algo muito delicado. Intimidade física, nunca. Sem casar, nunca. Nunca, nunca, nunca. Sabe o que quer dizer nunca? N-U-N-C-A. Nunca. Até beber água. As intimidades físicas no namoro, bem como no noivato, nada mudou, ainda não se casaram, devem ser muito pouca, para que não desperte desejos que não poderão ser satisfeitos, causando frustração e pecado. Um beijo na boca de um casal namorado, ele pode te influenciar muito para o pecado. Ele pode te deixar com desejos sexuais à flor da pele, que você não vai poder satisfazê-los, ou vai satisfazê-lo e estar pecando diante de Deus, dando assim oportunidade ao inimigo de atuar. O namoro, o noivato, ele tem uma característica muito interessante. Há confusões, brigas, discussões, desavenças, discórdias, isso é comum, mas há um respeito. Quando entra o sexo fora do casamento, antes do casamento, esse respeito, em parte, ele é perdido, se perde, principalmente da parte do homem. Esse respeito, ele é perdido em grande parte. E aí você já tem o peso do pecado, a consequência do pecado e a falta de respeito por parte, aí, na maioria, né, das vezes, do homem, do rapaz. E aí as coisas começam a complicar. Então, um beijo na boca é pecado? Pode beijar na boca? Não pode? Pode. Mas não deveria. Deveria só dar um beijinho, um selinho. Acabou. Só isso. Porque mais do que isso, irmão, vai ativar os teus hormônios. Isso é comum, é natural. E tomara que ative, senão você tem problema sério, que vai ter problema depois do casamento. Agora, é melhor que eu não tome atitudes que vão despertar os meus hormônios, a princípio, porque não é hora dele ser despertado. Eu terei muito tempo. Eu estou casado há 24 anos. Eu namorei 3 anos e 3 meses. Eu estou já 8 vezes a mais do que eu namorei, vivendo com a Fabiana. Então, tem muito tempo para liberar meus hormônios de manhã, de tarde, de noite, a hora que der, a hora que puder. Eu tenho tempo à vontade. Depois de casado, você terá a vida inteira para beijar na boca, beijar abraçar, muito, né? Isso, beijar muito, abraçar, ter sexo, dormir junto, você vai ter o tempo inteiro. Então não precisa querer fazer antes da hora e ter uma mancha para o resto da vida. Tem consequência, irmão, que nós vamos sofrer por muitos anos. E essa do pecado, do sexo antes do casamento, ela se torna cada vez mais agressiva. Por quê? Ela se torna cada vez mais agressiva. Porque a revelação de Deus e o conhecimento dos irmãos hoje é muito maior do que há 10 anos atrás. É muito maior do que há 20 anos atrás. Quando eu e Fabiana nos casamos, nós tivemos essas mesmas palavras, mas com uma revelação bem menor. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então, a geração atual tem muito mais revelação de Deus do que a geração anterior. Nós somos da geração anterior. Então, os de hoje têm maior revelação, porque eles têm a que nós temos
e tem mais 24 anos em cima. Tem a que nós tivemos, né, quando éramos jovens, e mais 24 anos de revelação. Deus vai se revelando a cada dia para a igreja. Então, as instruções dos irmãos hoje são muito mais completas do que as nossas eram. O entendimento dos irmãos hoje é muito maior do que o nosso. Você vê por uma criança. Eu tenho um filhinho de 4 anos. Eu, com 4 anos, não fazia o que ele faz. Uma criança de 15 anos hoje, com 4 anos, não fazia o que o João Guilherme faz. As crianças vão se desenvolvendo. Elas vão, parece que, desenvolvendo mais rápido, absorvendo mais coisa. A filha do Maico e da Carol, né, 11 meses, ela já fala alguma coisa. Fala o quê? Oi. Oi. Fala claramente, né? Não é oi. Fala aquela oi, oi. Com 11 meses. Coisa que não acontecia quando a minha filha de 13 anos nasceu. Então, irmãos, o conhecimento ele vai aumentando, a revelação de Deus vai aumentando e a responsabilidade também vai aumentando. Então, os irmãos hoje, que namoram na igreja, né, que são irmãos servos de Deus, ter sexo hoje é mais agressivo do que há 10 anos atrás. Porque hoje o conhecimento de Deus é muito mais claro. Então, a responsabilidade aumenta. Então, nós precisamos entender. As intimidades físicas é melhor ter o mínimo possível. E as conversas também não se devem ter todos os tipos de conversa. Tem conversa que é desnecessária. Tem conversa que é para instrução. Tem conversa que é para curiosidade. E algumas, para curiosidade, vão te despertar também outras coisas. E aí, que tipo de conversa eu posso ter com a minha esposa? Com a minha namorada? O tipo de conversa que o pai dela pode saber. Acabou. Quando você estiver conversando com ela lá no WhatsApp, pensa assim, o pai dela pode ler essas mensagens? E não, rapaz. Então não tenha. Se o pai dela não pode ler, tem coisa errada. Se a mãe dela não pode ler a mensagem, tem coisa errada na mensagem. Então já é um bom termômetro aí para a gente analisar o que se deve conversar e o que não se deve conversar. O que se deve fazer de intimidade física e o que não se deve fazer. O pai dela pode saber, vai aprovar aquilo? Aí a gente julga por aí um pouquinho, né? 1 Coríntios 10, 31, diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquilo que se fizer, irmão, sabendo que não glorificará a Deus, pelo contrário, pode gerar o pecado, creio eu, já é pecado. Romanos 14, 12, o pastor dará conta do que ensinou e não do que proibiu. Vamos ler lá Romanos 14, 12. O pastor vai dar conta daquilo que ensinou, não daquilo que proibiu. Então, nós devemos ensinar. Os pais também devem ensinar. Tem coisa que a gente vai proibir, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou dar conta do que eu ensinei e não do que eu proibi. Vamos ler aqui, vamos para uma perguntinha. Só vamos ler isso aqui. 14, 12 em Romanos. Diz assim, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós daremos conta de nós mesmos. Ou seja, o meu pecado só vai afligir a minha própria vida. Agora, o pastor, o pai, a mãe vai dar conta daquilo que deixou de ensinar, ou daquilo que ensinou. Se ele ensinou errado, ele vai dar conta. Se ele deixou de ensinar o que era certo, também vai dar conta. E não daquilo que proibiu. A proibição, esse estudo não é baseado em podes e não podes. É baseado em um relacionamento com Deus.
A Bíblia é baseada em relacionamento com Deus. Não em pode e não pode. Pode e não pode, a gente trata uma criança. Criancinha não tem entendimento. Ó, não faz isso, faz aquilo, vai para lá, não, senta aqui, não levanta, não senta, não, faz, não faz. Criancinha. Mas conforme vai crescendo, já adolescente, você vai explicando o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Fala, Isabelle. Como que um namoro pode glorificar a Deus? Em primeiro lugar, minha irmã Isabelle, em santidade, de acordo com os padrões de Deus. Quais são os padrões de Deus que nós temos aprendido? Não pecado, em primeiro lugar, não pecado. Segundo, direção de Deus, é o início lá, a escolha do cônjuge. Eu olhei para um rapazinho, Isabelle, né, 13 anos, daqui a pouco está gostando de alguém. Ouvi muito sobre namoro, né, as amiguinhas no colégio, as pessoas mais velhas, mais novas, a gente vai ouvindo, isso é comum. Então, daqui a pouco eu desejo alguém. Eu vou escolher e vou subordinar a minha escolha à minha liderança, que é meu pai e minha mãe e os meus líderes espirituais. Estarei subordinado a Deus. Então, o namoro já começa glorificando a Deus. Se tem o apoio dos pais, o apoio do pastor, e você está em separação, já começa, separação para Deus, né? Já começa agradando a Deus, glorificando a Deus. Quando a gente não deixa o inimigo operar com o pecado, a gente evita, de todas as maneiras, não deixa despertar o pecado. Meu namoro está glorificando a Deus. Quando o meu namoro não é escondido, está glorificando a Deus. Quando ele tem uma frequência e um tempo determinado direitinho por alguma autoridade, por alguém que entende um pouco mais do que nós, diante de Deus, ele está glorificando a Deus. Independente da idade, do tempo que tem e tal, ele está glorificando a Deus. Quando ele anda debaixo dos padrões de Deus. E os padrões de Deus a gente vai conhecendo, né? Mais uma perguntinha do Douglas Pinho, nosso irmão aqui de Petrópolis, meu sobrinho. Hoje eu sou do Senhor. Que bênção, ficamos muito felizes. Mas há 10 anos não tinha entendimento. Qual seria a minha mancha? Meu irmão querido, os pecados de outrora, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Você hoje se converteu ao Senhor Jesus, entregou a vida a Deus, a Mari também, sua esposa, entregou a vida ao Senhor, estão caminhando debaixo de autoridade, numa célula, ligados ao corpo, se acertaram, efetuaram aí o casamento. Meu irmão, você se arrependeu da sua vida passada, dos seus pecados passados, Deus não se lembra mais. Daqui em diante, você vai andando de acordo com o que você tem recebido aí da liderança que está sobre você. E aí não tem problema mais, a não ser que você peque daqui para frente. Aí você vai sofrer a consequência do pecado, porém Deus vai te dar graça para sofrer aquela consequência, se arrepender, confessar o pecado e prosseguir de novo até a vinda de Jesus. Amém? Mais alguém? Amém. Então, estamos encerrando aí essa aula de hoje, tendo já em vista a nossa próxima aula daqui a 15 dias. Confirmam aí, dia 6? Confirma isso? Alguém confirma aí no calendário? Daqui a 2 segundas-feiras, dia 6 de fevereiro, então, será a nossa próxima aula, às 19h30. Acompanharam-nos aqui os ouvintes, irmã Rivane Oliveira, Mateus Barbosa. Ih, rapaz, o Mateus aí, ó. Patrícia está aqui, o Mateus está lá também, ligadinho. Que Deus te abençoe, Mateus. Escolhe direitinho, meu irmão, senão tá enrolado, hein? Maraísa Renata já escolheu, mas tem uma filha lá e ela precisa ajudar a filha a escolher. Eita, pastor André e irmã Débora.
Aleluia! Pessoas ilustres aí acompanhando. Fique à vontade para corrigir qualquer erro teológico, meu pastor. Ana Luíse também, filha da Maraísa, está aqui. Irmã Cíntia Gabriel, que bênção. Ariane Ferreira, provavelmente lá com o Thales, pequeno Thales aí que foi apresentado ontem, está lá nos acompanhando. O Douglas Pinho, que foi o que perguntou aqui, nosso sobrinho. Ana Carolina de Paula, esposa do Dani. Ei, Ana Carolina, botou o nome todo aqui para não confundir. Seja bem-vinda, minha querida. A nossa irmã Késia, que Deus abençoe. E manda um abraço para Marta aí também. A Suelen Marques, Patrícia Soares e a Helena. São os ouvintes aqui que se manifestaram, né? E colocaram o nome aí para a gente dar um alô. Que Deus abençoe você. Agora eu vou pedir à irmã Fabiana, minha linda esposa, para orar. Mas antes, irmãos, eu queria ler o que eu coloquei hoje no grupo. Manda meu celular aí. Algo muito interessante que eu botei hoje, comemorando aí meu aniversário de casamento. Mandei uma mensagem para minha linda esposa. Daqui a 1 ano, faremos 25 anos, bodas de prata, só qualidade. E eu coloquei um pequeno poemazinho assim: não se mantém um casamento sem amar. Não se ama sem querer, sem desejar. Não se deseja sem se ver. Não se vê sem olhar. Não se olha sem haver. Não se existe sem Deus criar. Não se cria sem poder. Hoje posso me alegrar vendo tudo acontecer. Quero mais e mais aproveitar antes de desfalecer. Sei que um dia vai acabar, depois de um dos dois morrer, mas ainda que isso aconteça, não se poderá esquecer. Guarde esse. Amém. Pode orar, meu amor. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, poder aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Sim, Deus. Essa questão sobre o namoro, Pai, que é algo tão importante, Senhor, que é o início, Senhor, de um relacionamento, Verdade, depois de um Deus. Casamento, Pai. É um fundamento, Senhor, ao qual nós precisamos, Pai, fundar, Pai, bem firme, Senhor, bem consciente, Sim, Senhor, Rei. porque depois, Senhor, haverá uma estrutura, Senhor, mais pesada, Aleluia. Senhor, e nós precisamos, Glória ó a Deus. Pai, trabalhar e fazer, Senhor, essa coluna de maneira sábia, maneira, Senhor, que seja firme, Senhor, Sim, aquilo que Deus. não se corrompe, Senhor. Então eu te peço, Senhor, vem, Senhor, sobre nós, sobre cada pessoa que está aqui ouvindo, Senhor, cada um que está ouvindo em casa, cada jovem, Pai, cada adolescente, Senhor, que isso possa entrar no coração de cada um de nós, ó Pai, Sim, aqueles que Deus. estão namorando, Pai, nos dá, Senhor, essa sabedoria, esse discernimento, Senhor, para que nós viemos ser mais fiéis a Ti, Senhor. Sim, ó As Deus. nossas escolhas sejam escolhas mais agradáveis, mais Sim, sábias, Senhor. Senhor. Não nos deixa ir por aparência, por Verdade, emoções, ó ó Deus. Pai. Como o Teu servo falou, a beleza passa, as coisas passam. Pai, isso não sustenta, Senhor, um relacionamento, Senhor. Mas o que sustenta, Senhor, é um caráter em Ti, Senhor. O que sustenta, Senhor, é um relacionamento saudável, onde os dois, Deus. Senhor, te buscam, onde os dois, Senhor, acerta, Senhor. Eu te peço isso, Senhor. Pai, que o Teu coração rebaixandará, sei que a Tua presença entre, Senhor, a Tua revelação entre em cada coração, Sim, Deus em cada Santo, mente, em Senhor, nome nos dando de Jesus, prudência Pai, e Teu sabedoria, Senhor, para agirmos segundo a Tua vontade, Sim, Senhor. Deus. Pai, os que já começaram um relacionamento, Senhor, Pai, dá eles forças para
prosseguir, Senhor. Sim, Deus, Ajustando aquilo que é necessário, Senhor. Pai, mas aquilo, Senhor, aqueles que já estão num relacionamento que não é agradável, Pai, aquilo que não é já de acordo, Senhor, com a Tua presença, aquilo que os líderes já não estão olhando com bons olhos, os seus pais, Senhor, Pai, que eles possam parar, Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz e ver claramente, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Pai, esse semáforo, Senhor, Pai, vermelho, Senhor, para eles não ultrapassarem, Senhor. Dá a eles, Senhor, esse discernimento. Não deixe eles ser guiados pelos sentimentos, ó Pai. Sentimentos são engana, Senhor. Pai, os olhos é enganoso, Senhor. Pai, mas eu te peço que eles possam olhar com o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E acerte, Senhor, aqueles que precisam de um ajuste, Senhor, que eles possam ver hoje, Senhor. Que eles possam, Senhor, começar a fazer, Senhor, uma coluna firme, Senhor. É o início de tudo, Senhor. A estrutura, Senhor, de um relacionamento, Senhor, é o início, Senhor. Pai, tem que ser bem fundamentada, bem firme, Senhor. Bem, Senhor, ali tudo, Senhor, no seu devido lugar, Senhor. Pai, os arames, tudo certinho, Senhor. Porque senão, Senhor, ela vai cair, Senhor. E é assim que nós não queremos, ó Pai. Não queremos, ó Pai, que os nossos jovens caiam, Senhor, no futuro de um casamento ruim, Senhor, aonde tudo vai se acabar, Senhor. Pai, então eu te peço, Senhor, fez, Senhor, sobre nós, ó, vem sobre a Tua igreja, trazendo essa revelação, Senhor, mais profunda, Senhor. Pai, porque o início, Senhor, Pai, nós precisamos, ó Pai, Tu és o início, Senhor, de tudo. Pai, Tu és aquele que fundamenta as coisas, ó Pai. Então, nos ajuda, Senhor, a fundamentar, Senhor, na Tua verdade, Senhor, para que nós viemos, ó Pai, estar firmados, ó Pai, na Tua rocha, na Tua direção, Senhor, na convicção, Senhor, que Tu nos deu, Senhor. Pai, naquilo que Tu nos deu, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor, até daqui a 15 dias. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis, sempre com você.